Fala, fofuchas e fofuchos. Tranquilo, galera? Belezinha? E aí, como foi o final de semana? Na paz, na família, todo mundo lá, comeu aquele peixinho, todo mundo com saúde? Tranquilo? Belezinha, galera? Fechamos nosso conteúdo, né? Falamos aqui sobre o fim do Império, os fatores que levaram ao fim do Império, e agora a gente vai fechar nossa matéria. Vimos aqui os fatores que levaram até o fim do Império, falamos aqui sobre como termina esse Império, o surgimento da República, a República Velha, expliquei aqui porque é a República Velha, como dividimos ela, República da Espada, República Oligárquica, e vimos aqui a República da Espada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A briga entre o federalismo e a centralização positivista. Essa briga aqui no Brasil. Como ela vai terminar, a formação da Constituição, a primeira Constituição republicana, né? Como ela é formada. A gente discutiu isso tudo aqui. Agora a gente vai para a nossa apostila. Pega a tua apostilazinha aí, senta, que a gente vai agora corrigir os exercícios dela. Partiu, galera? Vamos lá? Beleza, galera? Vamos lá agora para a gente corrigir os nossos exercícios da apostila. Temos aí 2 baterias de exercícios para a gente corrigir e fechar a nossa apostila. Tranquilo? Pegou a apostilinha aí? Vamos dar uma olhada agora nesse exercício para a gente poder corrigir e fechar o nosso material do primeiro bimestre. Primeira questão, trace um panorama sobre o período final do segundo reinado. Aqui vai ficar só uma coisa mais tranquila, aqui é bem aberta essa questão, né? Coloca aí, ó, o tripé social que apoiava a monarquia. O tripé social que apoiava a monarquia, aí a gente viu aqui quem são: cafeicultores, militares e Igreja Católica. O tripé social que apoiava a monarquia, cafeicultores, Igreja Católica e militares, passam a apoiar o sistema republicano. Então aí é uma separação, se afastam da monarquia e a monarquia vai cair. Tranquilo até aí, gente? Fechamos a primeira? Vamos seguir? Vamos lá, galera. Número 2. O que foi o Montepio? Só para a gente lembrar aqui. O Montepio, para poder os escravos irem lutar pelo Brasil na Guerra do Paraguai, a Segunda Guerra aí. Na Guerra do Paraguai, Dom Pedro II ele faz o quê? Ele cria o Montepio. Vamos lá. O que foi o Montepio? Aí, resposta. Dom Pedro II, para fazer com que os escravos lutassem a Guerra do Paraguai, dava liberdade, um pedaço de terra, e um soldo, aposentadoriazinha, para eles. Então, para o escravo que fosse lutar a Guerra do Paraguai pelo Brasil, se ele voltasse, ele ficava livre, ganhava um pedaço de terra para plantar e tinha um soldo. Até a gente falou aqui do Rio da Prata. O Rio da Prata, ele foi um Montepio. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí o número 2? Pode seguir? Beleza. 3. Quais os 3 grupos sociais que davam sustentação ao Império Dom Pedro II e ao Imperador Dom Pedro II e ao próprio Império? A gente acabou de falar aqui. Coloca aí, ó. Cafeicultores, Igreja Católica e os militares. Cafeicultores, Igreja Católica e os militares. Foi? Número 3, molezinha. Vamos para 4 agora. Relacione a Guerra do Paraguai com a decadência do próprio fim e o próprio fim do Império. Coloca aí, ó. Vamos fazer essa relação. Tem 2 aí. Então, vamos colocar aí, ó. Primeiro, bota aí. Primeiro, o Brasil sai endividado com a Guerra do Paraguai. O Brasil sai vitorioso, mas endividado com a Guerra do Paraguai. Lembra que a gente falou aqui com a Inglaterra que faz empréstimos. Então, o Brasil sai vitorioso, mas sai endividado da Guerra do Paraguai. E os militares param de apoiar Dom Pedro
por não cumprir as promessas feitas de um exército profissional. Tá? Aí a gente falou aqui, são vários fatores. Ele não paga bem os salários dos oficiais, há um fator aí financeiro que ele ia pagar para os oficiais, ele não paga. O Montepio não vai ser muito bem pago, não vai ser feito direito, mas principalmente aí o bojo era aquele exército que nós falamos aqui, aquele exército profissional que o Brasil não tinha. Foi, então aí, ó, número 4, a gente matou aqui, fechamos já essa parte. Ó, número 5, assinale a alternativa correta. Professor e militar que defendia e difundia o positivismo no Brasil. Benjamin Constant. Falou aqui, na escola do Exército Copacabana, os militares oficiais, Benjamin Constant propagava isso. A gente viu isso em sociologia com positivismo, né? Tranquilo? Tenente-coronel encarregado de exigir o pagamento do Montepio ao governo representando os interesses dos militares. A gente falou aqui, ó, Sena Madureira. Sena Madureira vai dar aquela confusão toda, oficial, que vai reclamar nos jornais sobre o não pagamento do Montepio. A gente falou aqui, ó, o salário dos militares atrasados, a remuneração errada e principalmente a formação do exército permanente. O Sena Madureira aí é o responsável por esse desencadear desse desentendimento com o imperador. Fechamos aí a 6? Vamos seguir então, galera? Beleza. Correlacione questão militar, questão religiosa, sucessão imperial, questão econômica, movimento abolicionista. Vamos ver aí, né, o que cada questão dessa aqui. Desenvolvimento da indústria. É uma questão econômica, né? Aí vem a questão econômica, o desenvolvimento da indústria. É um problema econômico, tá? Vamos lá, voluntários da pátria, questão militar. A gente falou aqui dos militares, aquele monte de soldado despreparado, sem equipamento. A gente falou, não era um exército profissional. Industrialização inglesa, questão econômica. A indústria inglesa, ela tem o Brasil aí como um parque da sua zona de influência econômica. José do Patrocínio, movimento abolicionista. Ele é do movimento abolicionista. Patrocínio ajuda muito aí, ele comprava escravo, libertava, escrevia muito sobre a abolição dos escravos. André Rebouças também. Esses dois aqui ligados ao movimento abolicionista. Escritores que falavam, ajudavam o movimento abolicionista. Guerra do Prata, Guerra do Paraguai, né? Guerra del Plata, né? Que é a Guerra do Paraguai, a questão militar. Tá? Padroado, que a gente falou aqui, o sistema de padroado, a Igreja Católica era cartório, questão religiosa, número 2. Montepio, a gente acabou de corrigir aqui, questão militar. Conde D é a questão da sucessão imperial. Quem é Conde D? Só para você ter uma ideia. Conde D é o marido da princesa Isabel. Conde D ele tinha seu próprio exército, inclusive quando ele participava de batalhas, ele levava o próprio exército dele, que não respondia a ninguém, só a ele, tá? Ele tinha um próprio exército, só respondia a ele, e quando ele terminava de lutar, ele matava todo mundo e empalava, pegava a cabeça e botava em estacas. Para você perceber o que é a questão aí da sucessão. Ninguém queria esse cara como um rei. É uma coisa que era certeza para todo mundo, é que esse cara não deve virar rei do Brasil. Ninguém confiava no Conde D. E ele estava na sucessão ali, marido da Isabel. Então você tem um problema aí, que o próximo rei não é bem visto por ninguém dentro do país. Então você tem uma sucessão aí problemática, né, com o Conde D. E maçonaria foi o que a gente falou aqui, ó, tá ligada lá, né, aos Carbonara na Itália, né, maçonaria italiana, que vai dar a unificação da Itália, problema religioso, vai virar um problema aqui, briga com a Igreja Católica, né, que é a questão
religiosa. Fechamos aí, gente, esse pedaço, a questão 7. Tranquilo? Podemos seguir? Beleza. Segunda parte aí dos exercícios é número 1. Coloque certo ou errado em relação à Constituição de 1981. A adoção de um Estado federalista, tá certo? O Brasil virou uma federação, a gente falou aqui, né? Reafirmação do poder moderador? Não, a gente falou aqui, 3 poderes. Cai o poder moderador e some, ele não fica, né? Separação da igreja do Estado através do regime de padroado? Errado. O regime de padroado é que unia a igreja católica ao Estado. Separa, acaba com o sistema de padroado. Essa tá errada. Expulsão da família real do Brasil foi, a gente falou aqui, ó, a família real desce de Petrópolis, é colocada no navio e mandada embora. Não teve troca de tiro. Eu até falei aqui, ó, não há participação popular, massa, luta, não houve. A elite fechou e deu o golpe. O voto torna-se universal para maiores de 18 anos? Não, a gente falou aqui, ó, maiores de 21 que sabiam ler e escrever. Daí a confusão, de ficar uma grande galera brasileira de fora. Vamos lá. Todos os estrangeiros residentes foram obrigados a deixar o país. Errado. É o que vai acontecer, uma nacionalização em massa. Os estrangeiros que residiam no Brasil são obrigados a se nacionalizar. Há um processo de nacionalização em massa nesse momento. A adoção do sistema parlamentarista? Errado também, bota aí errado. A gente falou aqui, o sistema é presidencialista, tanto que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tentam fazer o quê? Centralizar poder o máximo possível na mão deles, para fazer, se não uma ditadura, quase uma ditadura. Vamos lá, veemente repressão aos cultos afros. Está errado, a gente falou também aqui, ó. Agora é o momento em que abre. O Brasil era um país católico, cristão católico, oficialmente. Agora não, com a separação do Estado da Igreja, a gente falou aqui, está aberto agora você fazer os seus outros cultos religiosos. Fechamos a questão 1 aí, tranquilo? Foi? Vamos seguir para a próxima? Observe a charge e responda. Por que o povo não entende a nova Constituição? A charge aqui está mostrando para a gente aqui o surgimento de uma república. Essa república aqui, como a gente está vendo aqui a bandeira, até a bandeira parecida com a dos Estados Unidos, aqui está zoando, né? A gente falou aqui a primeira bandeira brasileira tem a bandeira parecida com a bandeira norte-americana. Você tem Rui Barbosa no colo da República fazendo aí a nova Constituição do Brasil e duas pessoas humildes, pobres, discutindo o que significa isso, essa república, né? Aí a mulher fala que não precisamos mais ir à igreja para casar. Ou seja, qual é a piada que ele está fazendo aqui? O Brasil está trocando o sistema de monarca para república, está virando uma federação com uma nova Constituição e, na verdade, isso não muda quase nada na vida do trabalhador brasileiro. Na vida da classe pobre, isso não muda quase nada. São poucas as coisas que mudam. Como ela falou aqui, o casamento agora tem documento civil, tem casamento civil, mas no mais a vida do pobre não mudou muito. Então vamos ver aqui, né? Qual das alternativas está marcando isso? Aqui a última questão, porque na realidade eram poucas as mudanças na vida da classe pobre. Então a número 2 aqui é a última alternativa. Fomos aí, gente? Tranquilo até agora? Vamos seguir? Beleza. Podemos dizer em relação à Igreja Católica que conseguiu o que mais queria, se libertar do Estado? Não, ela ganhava muito com isso. Foi fundamental na campanha da republicana? Não, ela não tem nada a ver quase com isso. É uma briga entre ela e o imperador. Foi a grande beneficiada com a república? Não. Perdeu o poder político, mas conseguiu mais adeptos? Não, também vimos aqui. Agora você pode ter sua própria religião. Perdeu o poder político e adeptos? Sim. Então, a número 3 aí, última alternativa. A Igreja Católica mais sofreu. Ela se separa do Estado, ela perde poder político e perde adeptos, que agora você pode ter outras religiões. A pessoa não precisa mais fingir ser católico. Até aí tranquilo, gente? Podemos seguir então? Vamos continuar com a nossa correção? O que a gente pode dizer em relação à política, né, do Brasil aí na época? Vamos lá. A nova Constituição deu poder político a todos os brasileiros humildes? Não.
Vimos aqui que não. A nova Constituição beneficiou somente a facção federalista? Não, vimos aqui que houve centralização do poder. Apesar de dar mais liberdades, os federalistas, ela era centralizadora? Sim, aqui, ó, terceiro parêntese. Apesar do Brasil virar uma federação, a gente viu aqui, Deodoro fez de tudo, fez o federalismo às avessas e empurrou o poder para o centro, para virar quase que uma ditadura. Fomos até aí, gente? Beleza. Questão número 1, Enem 2009. Sobre as características da sociedade escravista colonial da América Portuguesa estão corretas as afirmativas abaixo, exceto... Aí ele quer errada, né? Aí aqui é errada, letra D. Em algumas regiões da América Portuguesa, os senhores permitiam que alguns de seus escravos pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro dos latifúndios agroexportadores. Está errado isso aí. A gente falou aqui, ó, vamos dizer, o engenho de café, no caso, nosso exemplo aqui é o café, que é o final do Império, o engenho de café só produzia café. Produto para exportação. Até o próprio alimento que era consumido dentro desses engenhos pelo escravo, pelo senhor, todo mundo trabalhava ali dentro, vinha de fazendas menores de fora, com o campesinato, que a gente falou aqui da brecha camponesa, ou com a escravidão indígena. Tá? A gente viu essa estrutura aqui, então essa aqui é que está errada. Tranquilo até aí? Então a letra D é a resposta correta. Em algumas regiões da América Portuguesa, os senhores permitiram alguns de seus escravos pudessem realizar uma lavoura de subsistência dentro. Isso aí é falso, a gente acabou de falar aqui agora. Dentro dos engenhos era monocultura, era um produto só que era produzido. Tranquilo? Vamos seguir o nosso exercício? Beleza, vamos ver a próxima. Enem 2011, vamos dar uma olhada aí nesse texto. Trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da liberdade de uma pessoa ou grupo, que fica obrigado a trabalhar para pagar uma dívida que o empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia no Brasil, quando era predominantemente a escravidão de negros africanos que os transformava legalmente em propriedade dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiram à escravidão por dívida. Na atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal brasileiro, o conceito de redução de pessoa à condição de escravos foi ampliado de modo a incluir também os casos de situação degradante e jornadas de trabalho excessivas. Vamos lá? Olha só. Vamos dar uma olhadinha agora nesse texto aqui e perceber que esse texto aqui tem 3 informações importantes para a gente. Primeiro, ele está discutindo sobre escravidão por dívida. O que é escravidão por dívida? E mostrando para a gente que essa escravidão por dívida existia no Brasil na época, concomitante com a escravidão negra africana. Então, olha só, a escravidão por dívida sempre existiu, tanto na sociedade que a gente está vendo aqui brasileira, com a escravidão negra africana, quanto em Roma, a escravidão por guerra lá. Sempre houve concomitante essa escravidão por dívida. Lembrando que em sociedade nenhuma, em um dos 2 casos aqui, ou sociedade nenhuma, escravidão por dívida foi a base econômica de uma sociedade. Então vamos para as informações que tem dentro do texto. Primeiro diz que existe a escravidão por dívida, explica ela, que ela existia junto com a escravidão negra africana, a primeira informação. Segunda informação, que as leis de libertação dos escravos em momento nenhum citam a escravidão por dívida, é a segunda informação. E a terceira informação, que hoje o trabalho degradante, com as condições abusivas e as condições ruins de trabalho, o mau pagamento do trabalhador e as condições ruins de trabalho são consideradas pela legislação brasileira também como uma forma de escravidão e são combatidas. Então, são 3 informações aí importantes para a gente. A gente vai agora dar uma olhada para ver aqui o que ele dá como alternativas para a gente. A primeira alternativa, com base no texto, considere as afirmações abaixo. Primeira alternativa, o escravo africano era propriedade de seu senhor no período anterior à abolição. Tá certo, número 1 tá certa. O escravo africano ele era propriedade do seu senhor, sim. Tá?
Vamos lá. O trabalho escravo foi extinto em todas as suas formas com a Lei Áurea? Não. A gente acabou de falar aqui agora, o texto está mostrando para a gente isso. A Lei Áurea ela não discute a escravidão por dívida. Então ela vem para acabar uma escravidão negra africana, ela não discute isso. Tá? Então a 2 aqui está fora. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil? Tá certo. A gente falou aqui, ó, teve escravidão por dívida, ele acabou de falar, teve a escravidão indígena, que a gente já falou, então houve outras modalidades de escravidão no Brasil. Tá? Então a 1 e a 3 aí estão certas. 4. A privação da liberdade de uma pessoa sob a alegação de dívida contraída no momento do contrato de trabalho não é uma modalidade de escravidão? Tá errado. É uma modalidade, acabamos de ler ali agora. Tá? As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão pela legislação brasileira atual? Certo. Então estão corretas aí 1, 3 e 5. Letra B, 1, 3 e 5. Então a questão 2 do Enem 2011, a letra B é a correta, 1, 3 e 5. Tranquilo até aí, gente? Vamos continuar o nosso questionário? Vamos agora para a nossa cruzadinha, né? Vamos lá. Primeiro, o nome do professor que disseminou o positivismo no Brasil, Benjamin Constant, né? Nós vimos isso aí já. 2. Nome do primeiro cafeicultor a trazer a mão de obra escrava livre ao Brasil, a gente falou, Paleta, que ele traz os japoneses, né? A gente vai ver aquele processo racista aí de clareamento da população brasileira. Número 3. A lei que liberta o escravo após 60 anos, lei do sexagenário. Número 4 aí, né? Não, perdão, número 3, sexagenária. 4, lei que libertava os filhos de recém-nascidos de escravo, lei do ventre livre. Organização responsável pela unificação da Itália. 5, maçonaria. Tá? Fechamos aqui então a nossa cruzadinha, gente, tranquilo? Agora a questão número 4. Coloque C para certo e E para errado. Vamos dar uma olhadinha aí. O preço do escravo era muito alto, certo? A gente falou o preço de um carro zero popular. A Inglaterra enriqueceu com o tráfico de escravos, certo? A gente falou aqui, vai dar a Revolução Industrial. Principal produto produzido pelos escravos no Brasil era o açúcar. Não foi no passado. Nesse momento que a gente está falando aqui, já no século XIX, já é o café. O café é o produto. A gente fala dos ciclos aqui. A gente está no ciclo do café. Tá? Então isso aqui está errado. A Constituição brasileira vetou a mão de obra japonesa por razões racistas? Verdade, a gente falou aqui. Há um projeto de clareamento da população brasileira. A Lei Áurea era uma lei de compra de escravos pelo Império? Sim, a gente falou aqui, ó. A Lei Áurea comprava todos os escravos e libertava, ou seja, o prejuízo seria o prejuízo do setor privado, passa a ser um prejuízo do setor público. Tá? Vamos lá. Os cafeicultores foram ressarcidos pela libertação dos escravos? Não, no primeiro momento não. A gente falou aqui, Dom Pedro não paga, tá? E inclusive aí, a gente até fala aqui, ó, houve há bem pouco tempo aí uma discussão entre os movimentos afros no Brasil, de representação negra, que discutindo porque hoje se sabe que Rui Barbosa ele queimou vários documentos, registros de escravos no primeiro governo republicano, que a gente viu aqui de Deodoro da Fonseca. Aí se alega ele ter queimado esse documento para poder legitimar que a escravidão no Brasil não foi tão grande. Que a intenção de Rui Barbosa com isso era amenizar a escravidão no Brasil. Gente, pode até ser, tá? Aqui a gente não vai julgar aqui que não houvesse essa intenção de Rui Barbosa ou não. Mas claramente, Rui Barbosa estava querendo fazer o quê? Diminuir o prejuízo do governo republicano. O governo republicano ele ganha apoio dos cafeicultores porque se comprometeu a pagar a dívida dos escravos. Então, se eu não tenho registro do escravo, eu não tenho que pagar esse escravo. A tentativa aí de amortecer o prejuízo que a República ia ter. Porque ela se comprometeu a pagar a libertação dos escravos, coisa que Dom Pedro não fez. Então tem
tem muito mais aí fator econômico do que essa negação da escravidão. Não quero dizer que não tenha, que ela não está embutida dentro disso aí. Pode estar embutida dentro disso aí, sim. Tá? Mas o fator econômico aí vem de cara, né? Vamos queimar documento, porque senão a gente vai ter que pagar muito escravo, porque eram muitos escravos no Brasil. Então era muita grana a se pagar. Tá? Tranquilo até aí, gente? Foi aí? Vamos lá. A Convenção de Itu mostra insatisfação dos fazendeiros com o não pagamento da dívida da Lei Áurea. Tá correto, é isso aí mesmo. Beleza? Foi até aí. Vamos continuar. Número 5. Qual das alternativas abaixo não marca uma característica da República da Espada? Aí aqui é a letra C, né? Investimento pesado na economia agrária de café. Não, a gente vê aqui que, pelo contrário, investiram na indústria, tentativa de industrialização do Brasil. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? FUVEST 2009, em relação à primeira Constituição da República de 1891, qual das alternativas não marca uma característica sua? A mesma elite que detinha o poder do Império continuou com seus privilégios na República. Certo, a gente falou aqui da República Velha, daí o apelido, né? Essa pejorativo. Ela cria um federalismo às avessas, centralizando o poder no governo federal? Sim, a gente viu aqui, né? O Deodoro tenta criar uma ditadura. Um governo republicano ditatorial, positivista. Ela favoreceu a classe média brasileira? Não, a gente viu aqui, a classe média brasileira é insípida ainda aí. Ela quase não tem força. Ela vai surgir mesmo como força política e econômica já em 1930. Tá? Até aí não. Até aí ela não tem representatividade. Tranquilo? Então aqui, ó, a errada aqui é a letra C. Tá? Número 6, letra C. Até aí tranquilo, gente? Vamos seguir para gente fechar aí. Número 7. O governo de Floriano Peixoto foi marcado por uma revolta no Rio Grande do Sul, relacionada à centralização do poder. Tal revolta é conhecida como, aqui ó, revolta federalista. A gente viu aqui, pica-paus e maragatos lutando aí, federalistas e centralizadores lutando aí no poder no Brasil. Gente, vamos lá. Olha só, fechamos a nossa apostila, discutimos todo o nosso conteúdo, fizemos... todos os exercícios foram corrigidos. Essa semana eu vou estar deixando aí mais uma bateria de exercícios para a semana que vem a gente corrigir esses exercícios numa próxima videoaula. Aí o nosso conteúdo do primeiro bimestre está tudo fechado. Gente, espero que a semana de vocês, o final de semana tenha sido muito bom, com a família, com tudo de bom para vocês. Espero aí que esteja tudo bem em casa, família com saúde, todo mundo com saúde, seguindo a quarentena, lembrando que nós estamos nos preparando para ser agentes da saúde, então temos que dar o exemplo em relação a isso. Tá? A responsabilidade agora sua aí dentro de casa, se apresentar como um agente da saúde, principalmente terceiro ano, que já está praticamente aí se formando. Então já praticamente um agente da saúde, a responsabilidade aí é maior, então a seriedade tem que estar aí pra gente, lembrando disso. Gente, tudo de bom para vocês aí, uma boa semana, um beijo no coração de vocês e uma ótima semana para vocês e para a família. Gente, beijo, tchau, fui.